Bom, vamos dar continuidade aqui com a nossa playlist de redação do pedido de patente, agora tratando do quadro reivindicatório. Vai ser a segunda parte, a parte 2. E aqui no quadro reivindicatório, como a gente já explicou nesse nosso conceito forma e função, a gente vai continuar tratando da forma da invenção. Fizemos isto no desenho e agora vamos dar continuidade aqui no quadro reivindicatório. Tendo mais cuidado, né, pessoal? Porque o quadro reivindicatório é textual, então é mais fácil da gente num descuido, enfim, ficar tratando da vantagem da invenção na hora que a gente vai escrever o quadro reivindicatório. Então, fundamental, tá? É conhecer o estado da técnica da sua invenção. Então, você tem realmente que conhecer o estado da arte, aquilo que já existe até o momento que você vai escrever a sua patente. Então, tem que fazer busca de anterioridade. Ir nos bancos de patentes, fazer busca, procurar na internet, em artigo científico que você conheça, enfim. Tem que vasculhar esse estado da técnica para quê? Para obter o documento mais parecido com a invenção que você está tentando proteger. Então veja que o artigo 11 da LPI, que trata de novidade, ele fala, olha, o estado da técnica é formado por tudo aquilo que está disponível por descrição escrita ou oral no Brasil e no exterior. Então realmente você tem que vasculhar. E com relação ao exame técnico, a diretriz de exame, a resolução 169 de 2013 do INPI, diz que, ó, para análise da reivindicação, ou seja, quando a gente vai aferir, né, verificar os requisitos de patenteabilidade de uma reivindicação que faz parte da sua invenção, na hora que a gente está avaliando esta reivindicação para o requisito novidade, a gente só pode usar um único documento comparativo. Ou seja, a gente não pode pegar 2 ou 3 documentos, unir as características técnicas desses documentos para dizer que o seu não é novo. Então, quando a gente vai medir a novidade, quando a gente vai aferir a novidade, comparar a sua invenção com o estado da técnica, a gente vai estar comparando se essa lista de características técnicas que existe na sua invenção, no seu pedido, se essa lista ela existe exatamente em outro documento e esse documento tem que estar materializado e tem que ser um único documento. Tá ok, pessoal? Esse é o recado. Então, ó, definindo a forma, como a gente disse, quadro reivindicatório. Você vai ter que escrever a reivindicação. E a Instrução Normativa 30 de 2013, no artigo 4º e 5º, ele dá umas diretrizes para você montar a estrutura da reivindicação. Então veja, ela tem que começar pelo título, ela tem que ter a expressão caracterizado por, entre o título e o caracterizado por, tem que ter um preâmbulo, e após a expressão caracterizado por, tem que ter aquilo que é essencial e particular da sua invenção. Então veja, o que é preâmbulo, pessoal? Preâmbulo são características técnicas que já são conhecidas do estado da técnica dentro dessa sua tecnologia, mas que para materializar o seu objeto, você tem que dizer que na sua invenção vai existir. Então, por exemplo, na reivindicação do nosso óculos, a gente coloca lá, ó, armação 2A, lente 3A, perna 4A, mas essas características não fui eu que inventei, essas já existem nos óculos. Tá? Por isso que a gente chama isso de preâmbulo. Após o caracterizado por, aí sim, ó, estão as características técnicas essenciais e particulares. Quer dizer, só no seu óculos é que existe uma extremidade distal 7A da perna 4A com uma curvatura 8A. Tá ok, pessoal? Então, essa é a estrutura de uma reivindicação. Começar pelo título, preâmbulo, se necessário ter um preâmbulo, tá? Pode ser que não tenha, caracterizado por, e aí sim o que é essencial e particular da sua invenção. Então, pegando o nosso modelo, né, de óculos, que é o exemplo que a gente está usando na nossa reivindicação, o que é que você vai ter que fazer? Né? E no caso aqui já está feito. Vai ter que pegar cada característica técnica que está presente na nossa lista, né, que a gente fez lá nos desenhos. Então, tem a lista de características técnicas, tem os sinais de referência. Então, você vai ter que analisar uma por uma para determinar se a natureza dela é independente ou dependente. Ah, como assim? Cada característica técnica do seu invento, intrinsecamente, ela tem uma classificação. Ou ela é entendida como independente, ou seja, ela é essencial para que a sua invenção aconteça, ou ela é dependente.
Se ela for dependente, pessoal, ou ela é uma característica adicional, ou seja, no meu óculos poderia ou não ter essa característica que o evento ia acontecer do mesmo jeito, ou características que são detalhamentos ou especificações de características consideradas essenciais. No nosso caso aqui, a reivindicação 2, que é a segunda ali, que ela é considerada dependente, tá? Ela diz o seguinte, ela diz, olha, a curvatura 8A, que está lá em cima, na reivindicação principal, considerada como essencial, ou seja, é essencial que o meu óculos tenha uma curvatura, tá? Essa curvatura pode, preferencialmente, variar entre 30 e 180 graus. Tá? E aí, essa natureza de 30 a 180 graus está sendo colocada como uma natureza dependente, ou seja, é um detalhamento de uma característica essencial que está apresentada na reivindicação principal. Tá ok, pessoal? Então, veja, quando eu crio uma reivindicação dependente, quando a minha estrutura de quadro reivindicatório tem reivindicação independente e reivindicação dependente, é como se eu tivesse dois escopos, tá, pessoal? O escopo 1 sempre vai ser o da reivindicação independente. Então, reivindicação independente, ele materializa, tá? No caso aqui, o primeiro óculos. E ele fala lá, ó, o óculos tem todas aquelas características técnicas essenciais que estão no preâmbulo e, após o caracterizado por, tem características essenciais e particulares. No caso, é essencial que o meu óculos apresente uma curvatura. Tá? Na dependente, eu falo, olha, tudo que tem lá em cima, né, na reivindicação independente, faz parte do meu escopo, mas eu estou definindo aqui, especificando que a curvatura é entre 30 e 180 graus. E aí eu crio um segundo escopo. É como se fosse uma variação da invenção. Então eu tenho duas invenções aqui. Tá? Uma em que a curvatura final da perna é qualquer curvatura e outra em que ela é um ângulo entre 30 e 180 graus. Ah, Armando, por que você faz isso? Porque eu não quero, tá, pessoal, especificar na principal, eu não quero dizer que é essencial que o meu ângulo seja entre 30 e 180. Por quê? Porque se alguém fizer um óculos que tem a curvatura de 29 graus, 28 graus, apesar de eu achar que funciona, não é um intervalo que eu acho que seja o ideal. Então eu crio dois escopos. O que é que pode acontecer também? Durante a busca de anterioridades, né, durante o levantamento do estado da técnica, pode ser que seja encontrado, e eu não tenha tido conhecimento quando estava escrevendo a patente, um óculos que tem uma extremidade final lá da perna com uma pequena curvaturazinha, o que poderia acabar com a novidade do meu pedido. Dessa forma que eu escrevi com dois escopos, caso o examinador do INPI ou depois judicialmente se encontre um óculos que tem já uma curvatura pequena na extremidade, como está dito aqui no escopo A, pode acontecer do escopo A meu ser invalidado, eu tenho que tirar o escopo A, mas como esse pequeno ângulozinho ele não tinha entre 30 e 180, o meu escopo 2 continua valendo. Tá? Então é isso, na hora de você montar o seu quadro reivindicatório, na hora de você montar os escopos da sua invenção, é conhecer bem o estado da técnica, exatamente para facilitar, né, a montagem de escopos da sua invenção, utilizando esse artifício de reivindicações independentes e reivindicação dependente. Tá? Então veja aqui que eu estou chamando a atenção para esse parafuso 6A. Né? Obviamente eu não sou o inventor, tá, pessoal? Se o inventor disse que é fundamental que a ligação da perna com o óculos seja por parafuso, ok, tem que ser por parafuso. Mas eu estou querendo aqui didaticamente falar para vocês, olha, vocês vão ter que pegar característica por características dessas e analisar. Primeiro, será que o termo que eu estou usando tecnicamente é adequado? Será que esse termo não é muito restritivo ou não é muito abrangente? Então, termo a termo, você vai ter que analisar. E depois, será que essa característica que eu estou citando ela é realmente essencial? Será que esse parafuso é realmente essencial? Não podia ser um pino, por exemplo? Pino não é parafuso, né, pessoal? Então, cuidado na hora de selecionar o termo técnico para aquela característica que você está criando e também avaliar se a natureza dela é independente, ou seja, ela tem que estar na reivindicação principal, ou se é dependente, ou seja, um detalhamento ou uma característica adicional, tá? No caso desse parafuso, pessoal, caso eu dissesse, ah, não, ela é dependente, tem que ter fixação, mas não necessariamente com parafuso. Então eu podia criar simplesmente uma outra reivindicação dependente, dizendo, olha, a ligação lá está especificada na principal, ela é feita com um parafuso. Tá certo, pessoal? Então é isso. O nosso resumo de quadro reivindicatório
ele vai trazer só forma, ele não fala de função. Essa forma vai ser utilizada lá no exame técnico para aferir a novidade, e essa novidade vai ser feita baseando a sua invenção, o seu pedido de invenção, com uma única anterioridade, um único documento de anterioridade. Então veja, considero fundamental que você, quando vai escrever a sua patente, você encontre esse documento de anterioridade mais parecido com o seu. É o que eu coloquei ali, ó. Essencial determinar, ou seja, materializar. Aí eu usei uma analogia, qual é o irmão mais parecido. Né? Tenha certeza que a sua tecnologia ela tem vários similares, né? Espalhados por aí. Então cabe a você conhecer bem o estado da arte da sua tecnologia e encontrar qual é o objeto ou o processo que mais se parece com o seu, tá ok, pessoal? Então com isso a gente terminaria o quadro reivindicatório. Então tá aqui um print que eu dei do quadro reivindicatório já pronto, né? Já com a estrutura certa do meu óculos. Marco aqui que está tudo bem, que o quadro reivindicatório já está correto, 100% pronto. Salvo como, e aí já parto para a questão do relatório descritivo. Tá? A nossa parte de forma já estaria pronta, a gente ia começar a tratar agora da função da invenção. Tá? Então agora, pessoal, vamos para a parte prática, tá? Para a gente mostrar aqui como é que a gente faria para escrever esse quadro reivindicatório. Então você veja que eu estou aqui, abri meu Excel, que foi o Excel que eu usei lá nos desenhos, né, para criar essa lista de características técnicas, elas foram apresentadas lá. Aqui está a imagem do meu óculos. Eu estou aqui já com o arquivo do Minha Primeira Patente aberto, então você abre o arquivo do Minha Primeira Patente, aí você vai apagar toda essa parte, tá, pessoal? Que é uma parte explicativa de como você deve proceder para escrever o quadro reivindicatório. Então vou simplesmente apagar isso aqui. Deixei o quê? Deixei só as reivindicações que estavam no template, no modelo do Minha Primeira Patente. Vou pegar agora e vou escrever aqui o título da minha invenção. Né? O título da minha invenção é óculos com extremidade distal da perna em curva, certo? Caracterizada por, né? Aí eu vou na minha lista de características técnicas, vou copiar todas elas aqui, ó. Copio para não esquecer nenhuma, né? Eu tenho certeza que eu trouxe tudo para cá. Aí eu vou colar primeiro aqui antes do caracterizado por, tá? Eu vou colar tudo isso aqui. Tá vendo que apareceu lente, parafuso, extremidade. Aí ângulo de 37,80, caracterizado por, né? Aí essa parte de curvatura, ela não é preâmbulo, né? Essa é a minha invenção propriamente dita. Então ela vai ficar após o caracterizado por, concorda? Eu vou colar aqui após o caracterizado por, a curvatura, tá? Caracterizado por não é uma reivindicação, não é uma característica técnica. E depois eu vou montar as minhas dependentes. Então eu vou deixar de acordo com a reivindicação, apaguei aqui, copio o meu título, né? Vai ser o mesmo aqui da dependente, tá, pessoal? Então eu colo aqui o título tem que ser o mesmo. E eu vou o quê? Eu vou fazer uma formatação agora, sair apagando, colocar todos os sinais de referência. Então eu vou dar um break aqui na gravação e vou voltar já com o quadro reivindicatório preparado para vocês, tá ok? Então voltamos, pessoal, já está aqui o quadro reivindicatório já formatado. Então você veja que eu estou aqui com a minha reivindicação independente e a reivindicação dependente construídas. Né? Então foi aquilo, coloquei todas as características técnicas com seus sinais de referência, tá vendo? Tem o termo caracterizado por, depois a reivindicação dependente, dando o detalhe de que a curvatura 8A aqui de cima é entre 30 e 180 graus. Aí eu vou aqui agora, salvo como isso aqui, e aí eu já estarei, né? Na hora que eu salvar como aqui, né? Vou salvar como quadro reivindicatório, salvar. Então você veja que eu já estou aqui, ó, na minha pasta da patente que eu estou escrevendo, eu já estou com o desenho e o quadro reivindicatório pronto. Então a gente está avançando e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o relatório descritivo, tá bom, pessoal? Então até mais.